Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live interativa desse domingo, hoje, dia 14 de junho. Ontem foi dia de Santo Antônio, já tivemos o dia dos namorados, e hoje estamos aqui para mais um debate, um bom debate, um papo sério, né, sobre o assunto hoje da MP 979. Vamos conversar sobre a MP 979, que foi editada, foi revogada. Na verdade, nós vamos discutir sobre a perseguição do governo Bolsonaro às universidades e aos institutos federais. Então, esse é o assunto hoje da nossa conversa aqui. Eu tenho dois convidados especiais que eu quero apresentar para vocês, dando um bom dia aqui de imediato para minha querida Cacilda Cavalcante. Bom dia, professora Cacilda, seja bem-vinda, muito bom dia. Ela que é da Universidade Federal, é do Departamento de Educação, e é convidada nossa hoje aqui na nossa live. Bom dia, pode cumprimentar os nossos internautas. Bom dia, beleza, pessoal, prazer estar aqui, que nós tenhamos um bom diálogo. Beleza, seja bem-vinda. E também o professor Adroaldo, professor doutor Adroaldo, do Instituto Federal do Maranhão, é professor de História, e é uma pessoa que tem uma trajetória intensa aí no meio acadêmico, e está aqui também para conversar sobre esse tema conosco. Bom dia, professor Adroaldo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, professora Cacilda, satisfação de estar aqui conversando com a senhora, trocando esse diálogo, que eu espero que seja muito profícuo, aliás, vai ser. Bom dia, deputado federal Bira, obrigado pelo convite, para mim é uma grande honra estar podendo trocar ideias aqui com os colegas. Beleza pura. Sejam bem-vindos aqui à nossa live, as pessoas estão entrando, eu queria pedir de imediato a quem está nos acompanhando, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, ou seja pelo Twitter, que possam de imediato compartilhar essa live. É a primeira coisa que eu peço a vocês, que compartilhem, porque na medida em que você compartilhar, você vai permitir que mais pessoas tenham acesso a esse debate que nós vamos fazer aqui nesse momento. Peço também para quem está no YouTube que se inscreva no canal, né, e, além disso, possa apertar o sininho, e assim você vai ser notificado de novos vídeos dentro do nosso canal, beleza? Então, fica aí já o convite. Quem quiser também deixar os comentários, é muito importante, pode comentar no Facebook, ou no YouTube, ou no Twitter. Nós não estamos no Instagram, queria informar isso a todos vocês, estamos no Facebook, YouTube e Twitter. Então, quem quiser deixar o seu comentário, pode ir deixando aí seu comentário, que ao longo da nossa conversa, esses comentários também serão postados aqui na nossa live. Tá bom, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, o nosso assunto hoje é a MP 979, a medida provisória 979, que trata sobre as universidades e institutos federais, ferindo a autonomia das universidades, porque estava permitindo que o Ministério da Educação nomeasse os reitores dessas instituições, né? Então, essa medida provisória foi adotada há poucos dias, devido a uma forte reação que nós tivemos no meio político e na base dessas instituições, essa medida provisória foi revogada. Eu até conversava com o Adroaldo na quinta-feira, que ele fez uma live comigo sobre esse tema, e ele perguntava, deputado, como é que vai ser isso, qual é o caminho e tal? Eu digo, olha, tem dois caminhos. Ou ela é devolvida, e eu estou na esperança de que ela seja devolvida, ou nós vamos revogar isso no Supremo Tribunal Federal, porque é um flagrante de inconstitucionalidade. E, por sorte, aconteceu aquilo que era o mais importante, porque seria mais rápido, que foi o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ter tomado a decisão de fazer a devolução dessa medida provisória. É a quarta vez na história que uma medida provisória é devolvida, e essa medida foi devolvida, portanto, nós comemoramos como uma vitória, porque nós estamos num momento tão difícil, de tantas lutas, de tantos retrocessos, que cada vitória
por menor que ela seja, para nós tem sido comemorado como um gol de placa, né? Para aqui meu amigo Adroaldo, que é torcedor do MAC, né? A gente comemora como se fosse um gol do MAC, porque é coisa difícil, né, de acontecer. Então a gente torce e vibra demais. Então foi o que aconteceu essa semana. Então eu queria começar perguntando para vocês como que vocês avaliaram, qual foi o impacto que isso causou, tanto na Universidade Federal, quanto também no Instituto Federal, como que isso foi recebido, como que isso foi tratado, qual foi a reação, o que vocês avaliaram desse momento em relação a esta medida provisória 979. Vou começar pelas mulheres. Professora Cacilda, por favor. Olá, bom dia a todas e todos, né? É bom dizer que a MP 979 é a segunda tentativa, né, do Bolsonaro, do ministro Weintraub, de interferir na autonomia universitária, nos processos e mecanismos de democracia dentro da universidade. Anteriormente, ele havia tentado a MP que caducou, né, porque passou o prazo e a Câmara Federal não fez a discussão, que foi a MP 914, né, na qual ele mantinha a lista tríplice, mas colocava a possibilidade de nomear, designar reitores, né, caso em vacância de cargo, ou em situações de não possibilidade de homologação dos resultados, que é uma coisa muito simples, né? É só você criar um tumulto, um problema, questionar a eleição e usar isso como justificativa para fazer uma intervenção, né, na gestão da universidade. Essa MP 914 também, ela previa, ela tinha uma decisão de que, uma tentativa, né, de que os reitores nomeariam os demais cargos, que também são eleitos, né? Para quem nos assiste, não acompanha muito bem a dinâmica da universidade, a universidade, dentro da sua autonomia e do princípio da democracia que rege a educação brasileira, né? Esse princípio está lá no artigo 207 da Constituição, esse princípio da democracia também está entre os princípios que a nossa Lei de Diretrizes e Bases, né, determina como um dos princípios do fazer universidade, mas de toda a educação, é a gestão democrática. Então, na MP 914 também havia essa tentativa de não mais se eleger esses outros gestores das instâncias menores. Hoje nós elegemos os chefes de departamento, nós elegemos os diretores de centro, os diretores dos demais campos, porque é do princípio da autonomia e da democracia. Nós entendemos que os gestores devem ser escolhidos, né, pelos seus pares, pelos sujeitos que vivem a universidade, que fazem a universidade, professores, técnicos administrativos, alunos. Então, eu penso que isso era uma estratégia do governo de criar uma espécie de indução dos reitores ou tentar, né, ganhar pontos, ganhar adesão dos reitores com essa norma de dar um pouco mais de poder aos reitores em relação a isso, né? Então, nós, e antes de, né, para também não estender muito, aí nós temos depois essa nova tentativa. E veja, então, que foi logo depois, né, que a MP caducou, coisa de menos de 2 meses, ele tentou uma outra medida provisória. Então, nós não devemos estranhar se daqui a alguns dias aparecer uma proposta, por exemplo, de emenda constitucional, porque hoje o princípio constitucional da autonomia universitária e da democracia é um impeditivo para essas MPs, né? Então, nós achamos que o ministro, o governo Bolsonaro, quando a gente fala do ministro, a gente fala, né, do próprio presidente, não vai parar por aí, porque nós temos sido alçados, desde mesmo antes deles assumirem, né, as figuras, ao inimigo número 1. Nós somos, né, aqueles que o governo escolheu como serem atacados, nós somos tidos como as pessoas que somos contra o progresso, ou somos contra, né, essa tentativa de fazer uma universidade, como eles vão dizer, moderna, no sentido de mais aliada ao mercado, que dê mais resposta ao mercado e menos resposta à sociedade. Então, nós também estamos aí, né, no alvo dessa perseguição, desses ataques do governo. Depois nós podemos falar um pouco mais de muitos outros ataques, porque, né, essa tentativa de
esse ataque à democracia, à autonomia, essa tentativa de colocar a universidade sob, né, a submissão das vontades, das estratégias do presidente, é só uma, né, só um dos muitos ataques que as universidades têm sofrido, principalmente os professores universitários, né? Muito bem, professora Cacilda. Professor Adroaldo, por gentileza. Eu vou já aproveitar até a explicação da professora Cacilda para trazer isso para o âmbito dos institutos federais. Ela falou de maneira muito razoável, muito contundente em relação às universidades, e é isso mesmo que a professora acabou de colocar. E os institutos federais têm um traço que é específico. E aí seria interessante também observar isso para a gente compreender a medida do autoritarismo desse governo. As universidades têm como rito, né, da escolha dos seus representantes, a reitor, a lista tríplice. Então, você submete essa lista ao Conselho Superior, e o Conselho Superior, inclusive, pode alterar, né, professora, a ordem desses candidatos eleitos. Então, o primeiro, não necessariamente o mais votado, pode vir a ser o primeiro a ser indicado pelo Conselho Superior, ele pode vir para segundo, para terceiro, enfim. O fato é que, nos institutos federais, criados em 2008, a lei que regulamenta os institutos federais é de 2009, e nessa lei se define também o processo de escolha dos seus dirigentes, a saber, tanto o reitor, quanto também os diretores do SCAMP. Então, diferente das universidades, o nosso rito, ele tem uma especificidade muito democrática. Em que sentido? A primeira coisa é que os segmentos, eles têm um peso equânime. Então, nós distribuímos aqui esse peso entre os segmentos de docentes, o segmento de discentes e o segmento de técnicos administrativos, diferente, por exemplo, do que ocorre na Universidade Federal do Maranhão, onde esse peso ele está concentrado entre os docentes. No caso dos institutos federais, nós temos uma equiparação desse poder, né, há uma distribuição aí desse poder, 33,33%, ou seja, um terço concernente deste peso é para docentes, um terço para os discentes, um terço para os técnicos administrativos, o que garante aí minimamente aí um equilíbrio de forças e a representatividade também por parte desses segmentos na disputa de um processo eleitoral. Penso particularmente que ele é muito mais democrático, inclusive do que ocorre em algumas universidades federais, a exemplo da UFMA. Então, esse é um primeiro traço. Nós temos uma paridade entre os segmentos na disputa de um processo eleitoral. A segunda coisa que existe também, que caracteriza os institutos federais, é que quem ganha leva, e é diferente do que acontece no processo de escolha de um dirigente nas universidades federais. Quem ganha não necessariamente leva. Você submete uma lista tríplice para apreciação do presidente da República, e a depender da aproximação, seja política, ideológica, enfim, do presidente da República com um daqueles que está compondo a lista tríplice, não necessariamente o primeiro lugar será confirmado. No nosso caso, não existe essa apreciação, não é uma consulta, é de fato um processo eleitoral. Então, a única coisa que cabe ao presidente da República fazer é apenas ratificar a escolha da comunidade acadêmica e escolar, ponto. Então, nesse aspecto, nós fomos duramente combatidos, porque quando se mudou quando se trouxe a medida provisória, que a professora Cacilda acabou de comentar, a 914, foi um duro ataque aos institutos federais, porque nós não tínhamos o rito da lista tríplice. Nós estávamos acostumados, desde 2009, a fazer uma escolha dos nossos dirigentes de maneira direta. Então, nada mais justo do que o respeito à escolha dentro de um processo democrático. Então, não caberia, portanto, a um presidente da República, ou quem quer que fosse, alterar essa escolha.
modificar aquilo que é o exercício democrático de todos os segmentos e de maneira muito proporcional. Então, esse foi o primeiro ataque. E, claro, nós sentimos bastante nisso e pensamos em estratégias para poder alterar isso. Felizmente, assim, o desgoverno é tão grande que até para fazer a maldade, às vezes, eles são incompetentes. A maldade também precisa de método, né? Então, às vezes, até para fazer a maldade, eles são incompetentes. Nesse ponto, a medida provisória caducou. Então, quando caduca, nós voltamos ao estado de coisas anterior, ou seja, de poder escolher de maneira direta os nossos representantes. Nós temos a eleição para os diretores de campi. Eu sei que algumas universidades federais, nos seus campi avançados, sobretudo no interior dos estados, há, quando existe, né, por parte de uma reitoria esse interesse, há um processo de consulta. Não necessariamente isso significa um processo de eleição. Ou seja, eu posso, em virtude de uma determinada circunstância, consultar um determinado campus, a comunidade daquele campus, e daí, portanto, definir, pela escolha daquela comunidade, um determinado diretor. Mas isso não significa necessariamente que é uma lei garantida da escolha daquela comunidade. Não sei se eu estou me fazendo entender. É muito mais um acordo entre reitoria e comunidade do que necessariamente uma lei que está sendo colocada em prática. No caso dos institutos federais, existe uma lei que define. É preciso fazer a eleição dentro dos campi, do mesmo modo, com os segmentos tendo a mesma proporcionalidade aí de peso nos seus votos. 1/3, 1/3, 1/3. Nesse sentido, essa mesma medida provisória 914 do ano passado, que foi o nosso presente de Natal, foi inclusive às vésperas do Natal, ela retirou isto. Então, você poderia ter a lista tríplice, o reitor sendo escolhido pelo presidente da República, e mais ainda, o reitor era quem definiria os diretores de campi. No caso dos institutos federais, aqui no Maranhão, nós temos 30 pontos de presença. Imagina, olha o estrago disso daí para o exercício democrático nessas diversas comunidades acadêmicas. Então, quando vem essa última medida provisória, a 979, ela é uma pá de cal. Ela é uma pá de cal na democracia resistente no interior dessas diversas instituições, não somente nas universidades, nos institutos federais. E para a gente foi alarmante, estava ali nítido o que é o objetivo deste governo. Ele é antidemocrático. Então, o mínimo de democracia que existia, por exemplo, no interior das universidades, eu digo mínimo porque se trata de um processo de consulta, a professora Cacilda sabe muito bem disso, como é que é tão difícil você mudar estruturas que se mantêm no interior das universidades, é muito complicado. Então, como é que você tem um mínimo de democracia no interior dessas instituições de ensino federal e agora ela é retirada por completo? Então, me pareceu não somente um ataque às universidades, não era apenas um ataque aos institutos federais, era de fato um ataque ao mínimo de democracia que existe dentro desse país. Então, eu acho que a maneira como isso repercutiu, e foi boa, a maneira como repercutiu, como todo mundo ficou alarmado, porque a gente começou a se lembrar do poema lá do Brecht, né? Primeiro eles tiram das universidades, daqui a pouco eles tiram do Congresso, daqui a pouco eles tiram do Judiciário. Então, é preciso estar atento aí à maneira como esse governo está se movimentando na retirada desses espaços democráticos. Perfeitamente. Então, o que a gente se questiona? É por que tanta perseguição às universidades e aos institutos federais? Porque desde o ano passado que esse governo assumiu, que ele vem numa agenda permanente de confrontação com essas instituições. Eu me lembro até que ano passado as grandes mobilizações que nós tivemos de rua, as maiores,
foi em decorrência dos cortes de gastos nas universidades, né? Então, tivemos aquele episódio, tivemos aqueles fatos, tivemos também uma reação horrorosa por parte do Ministério da Educação, né, do Weintraub, que chegou a dizer que as universidades eram lugar de balbúrdia, ele usava essa palavra, né? Isso a gente nunca vai esquecer, que era o lugar da balbúrdia. Se atacava as universidades, dizendo que na universidade havia tráfico de drogas, que era lugar de práticas de crime, que são aparelhos da esquerda, né? Enfim, quer dizer, por que essa perseguição, né, a essas instituições? Como é que vocês avaliam esse comportamento do governo federal, na atual gestão do presidente Bolsonaro, em relação às universidades? Por que isso? Qual é a razão? Aqui nós temos até um historiador que talvez nos traga elementos também, além da nossa educadora também aqui, professora Cacilda. Mas me diga aí, Cacilda, por que esta perseguição a essas instituições tão importantes para o Brasil? É típico de governos autoritários, né, e com essa característica ultraconservadora e obscurantistas, né, que o governo Bolsonaro reflete muito claramente, né, desde suas medidas até o perfil da sua equipe, né, como ele se organizou com uma equipe formada por dois eixos, né, do conservadorismo na política brasileira, que são os militares. A gente sabe que todo o processo de formação dos militares, né, há um perfil que se constrói, né, como necessário, né, para que as pessoas, o corpo militar que vem de classes baixas possa ser repressor da sua própria classe, é preciso um longo trabalho de convencimento, né, de persuasão em relação a determinadas simbologias, a determinada concepção, a determinadas ideologias. E, por outro lado, o religioso, esse religioso de caráter fundamentalista, né? Vão sempre demarcar isto, porque, né, não são todos os grupos religiosos, mas principalmente essas, né, novas religiões que vão sendo apresentadas, que têm esse caráter fundamentalista, que, por sua vez, é uma forma também, uma estratégia de, digamos, uma base desse projeto de fazer da fé mercadoria, né? De tornar as religiões um instrumento de acumulação de riqueza para alguns, né, líderes religiosos. Então, para essa característica desse governo, a universidade, da forma como ela se construiu historicamente como um espaço de questionamento, de crítica, de produção da ciência, né? Nós temos um governo claramente anti-ciência, nós temos um governo claramente que confronta religião e ciência, que tenta, né, colocar que a religião deveria estar presente, retomando, né, seu papel da universidade, retomando uma ideia que o professor Adroaldo conhece muito bem, né, da Idade Média, né? Quanto tempo nós já superamos esse debate de separação entre a função do Estado e a função da Igreja, que diz respeito à separação entre o público e o privado? Então, para esse governo que estabelece verdades, né, toda essa indústria de fake news do governo tem a ver com aquilo que foi claramente a sua campanha, o slogan da sua campanha, né, de estabelecer uma verdade, né, um pensamento crítico, um pensamento questionador, uma instituição de ensino que prima por duvidar, né, não pode ser bem-vindo em um governo que tem uma verdade estabelecida. Para ele sustentar, ele precisa de pessoas cegas, de pessoas que acreditem na sua versão uma vez por todas, né? Um dia desses, uma amiga me mandava uma mensagem assustada porque encontrou outra amiga, né? E a amiga dizia para ela, contava de que como havia um complô comunista no mundo, né? Que no Brasil o representante desse complô comunista era o Flávio Dino, né? Que criaram esse vírus, e no Brasil o Bolsonaro tinha sido escolhido por Deus para, né, defender, né, era o representante de Deus contra esse projeto satânico do comunismo, né? E aí ela ficou assustada pela forma convencida que a pessoa falava, pela forma como uma verdade absoluta. Então, para que essas ideias se estabeleçam como verdades, a universidade, na sua essência, tem que ser atacada.
né? Tem que se criar, e aí uma coisa complexa é que essa construção desse imaginário, ele se dá nas classes mais baixas, principalmente, que tem, para mim, isso tem dois papéis muito claros. Uma, né, ter um comportamento de massa, e, por outro, fazer com que essa classe mais baixa rechace a universidade, né? Dizer assim, eu não quero ir para esse lugar de drogas, de perdição. Eu sempre gosto de falar os exemplos. Há 2 anos atrás, uma aluna minha me disse que ela era aluna bolsista do ProUni numa universidade privada, e fez novamente o Enem e conseguiu entrar para a UFMA. De pronto, a vizinha correu e foi orientar a sua mãe para dizer para mantê-la na universidade privada e não deixá-la ir para a pública, porque ela ia sair da pública lésbica e maconheira, né? Então, há, sim, uma tentativa de desqualificar a universidade, né? É provável que o governo desconfie que o pouco processo de democratização, de popularização da universidade poderá ser irreversível, né? Aquele que entrou e descobriu, né, que saiu da caverna, dificilmente volta à caverna. Então, o governo precisa construir uma outra estratégia, né? E aí a universidade tem sido perseguida. Eu costumo, eu tenho olhado isso e começo a perceber assim, que há 3 eixos muito claros dessa perseguição à universidade. Um é esse eixo de construir no imaginário social uma visão da universidade como uma instituição degradada, que não tem uma função social, que não produz ciência. O Bolsonaro disse, há um tempo atrás, de que nós não produzíamos ciências, demonstrando claramente que ele desconhece a universidade pública, as instituições públicas, incluindo os institutos federais, são responsáveis por 95% da produção científica deste país. Então, um presidente que diz isso só demonstra o quanto ele está alheio ao que faz a universidade. Portanto, ele é uma pessoa com nenhuma competência, com nenhuma autoridade para falar da universidade, se ele desconhece o que nós fazemos dentro da universidade. Um outro pilar disso, que me parece muito claro, é a tentativa muito clara, expressa no Futuris, que depois acho que a gente pode falar mais um pouco. Sim, claro. Subordinar a universidade aos ditames do mercado, de tirar da universidade a sua função social e potencializar a função da universidade como produtora de mercadoria. Algo, para quem nos assiste, que às vezes pode pensar, mas esse pessoal acha que a universidade no capitalismo não vai passar pelo mercado. Não é disso que nós estamos falando, porque as instituições educativas e as universidades, elas já dão um retorno para o mercado muito grande. Primeiro, o retorno maior na formação de mão de obra, Segundo, as universidades já dão um grande retorno às instituições, porque estando nós numa sociedade capitalista, todos os insumos para fazer educação passam pelo mercado. Aliás, são as empresas que ofertam carteiras, equipamentos tecnológicos, constroem os prédios, oferecem todos os insumos, tudo isso já passa pelo mercado. Mas, nesse contexto de expansão, de necessidade de expansão dos negócios, isso não é suficiente, As empresas agora querem a universidade como um todo, já não, Então, esse é um outro projeto muito claro desse governo, de privatizar a universidade, de entregar cada vez mais a produção da universidade na mão das grandes empresas, dos grandes conglomerados tecnológicos da educação. E um terceiro, que é muito claro para mim, um terceiro eixo desse ataque, é esse da democracia, que vai dessa tentativa de de tirar nossa autonomia. E aí o professor Adualdo chama muito bem a atenção, a lista tríplice não é o que nós queremos. Para nós, a lista tríplice não é democrática, está longe de ser o mecanismo de democracia, E, por exemplo, a perseguição aos sindicatos. Nós, professores, se os professores já estão sendo alvo de perseguição, imagina aqueles professores que estão engajados em lutas sociais, em lutas políticas, como os professores sindicalistas. O governo tem realizado um conjunto de tentativas de
desorganizar, desestruturar o sindicato. Primeiro, naquela MP que ele tentava, né, fazer com que os sindicatos, que também caducou, que os sindicatos não pudessem mais fazer o desconto na folha de pagamento, e o sindicalista, para se sindicalizar, tinha que ter um boleto bancário e pagar no banco. Ora, claramente uma tentativa de fazer com que a pessoa desista de se sindicalizar, né? Por último, agora no decreto, o último decreto, se não me engano, é 10.308, depois eu posso consultar, o último decreto do Ministério da Economia permitiu, né, que o filiado, assim como qualquer outra consignação, ele possa tirar a sua consignação pelo SIGEP. Então, qualquer filiado agora, ele vai lá no SIGEP e diz assim, com um clique, ele diz que ele não quer mais contribuir. Então, são estratégias do governo para tentar enfraquecer os sindicatos, para desorganizar, perder a base do sindicato, né? E muitos sindicatos têm perdido filiados, né? Porque os bancos também fazem todo um assédio, né? Nós temos colegas que dizem assim, olha, o professor universitário também é uma categoria bem precarizada, nós podemos fazer, as pessoas têm uma visão muito equivocada, porque o governo também divulga isso, já vou concluir, de que nós ganhamos muito, né? O governo, no momento, o Weintraub disse que nós trabalhávamos 8 horas e ganhávamos um salário de 20 mil. Digo, tem alguma coisa errada comigo, gente. Eu estou trabalhando muito e estou ganhando um terço, praticamente, disso, estou ganhando praticamente um terço, e estou trabalhando 4, 5, né, quase mais de 5 vezes isso, né? Se nós formos, quando nós preenchemos o PID, o nosso plano, nós mentimos, porque o governo só permite que coloquemos 40 horas, mas quando a gente soma e lista nossas atividades, passam de 50 horas, mas o governo não permite, claro, ele não quer criar, né, nenhum problema para si. Então, os professores têm sido assediados pelos bancos para empréstimos, diz assim, olha, você pode aumentar sua margem de empréstimo se você tirar sua consignação do sindicato. Eu estou vendo aqui, né, no seu SIGEP, que você não consegue ter uma margem de empréstimo maior porque tem uma consignação aqui do seu sindicato. Se você tirar, a sua margem aumenta. Nós já tivemos relatos de professores sobre isso, né? Porque quando alguém faz isso, nós corremos atrás e perguntamos, né? O que foi que aconteceu, né? Por que você está saindo do sindicato, né? O que é que você gostaria de ver no sindicato, né? Então, a gente percebe que o governo ataca de todos os lados, né? Nas dimensões legais, mas também nas dimensões políticas, ideológicas, administrativas, são ataques de todas as ordens, né? Muito bem. Professor Adroaldo, o que você diz? Por que essa perseguição aí ao Instituto Federal? O que vocês fazem de tão ruim para esse governo que ele não consegue se sossegar e quer, de alguma forma, acabar com essas instituições no Brasil? Qual é a razão disso? Essa linha de raciocínio da professora Cacilda está corretíssima. Eu vou tentar um pouco colocar algumas especificidades que estão diretamente relacionadas aos institutos e, em parte, às universidades. Nós tivemos, desde 2002, um processo de expansão do ensino público federal dentro desse país. Eu me lembro, e a professora Cacilda deve se lembrar também, na condição de estudante de graduação na UFMA, nós não tínhamos concurso para professor. Foram anos terríveis dentro do governo de Fernando Henrique Cardoso. E posso dizer assim, tranquilamente aqui para vocês, durante o período em que fiz a minha graduação na UFMA, entre 95 e o ano de 2000, nós só tivemos um concurso para professor. O único concurso naquele momento que garantiu a entrada do professor Lindon Santos, inclusive do Departamento de História. Foi o único concursado nesse espaço todo de governo de Fernando Henrique Cardoso ao longo dos seus dois mandatos. Então, a partir de 2003, já no primeiro ano pós-governo Lula, ali dentro do governo Lula, os anos iniciais, a gente começou a ter um processo de expansão, não somente no que diz respeito à presença das universidades e dos Cefetes, naquele momento, dentro do Maranhão, como também o aumento do corpo de docentes, de técnicos, inclusive o aumento do quantitativo de estudantes.
E isso precisa ser muito bem lembrado. Por quê? Quando a gente avança no início desse século XXI, então, a 2008, nós temos um boom, me parece, desse expansionismo. E a gente começa a alcançar diversos pontos de presença, por exemplo, aqui no interior do Maranhão. Vou tomar o caso do Maranhão. Nós saímos de poucos pontos de presença, no caso dos institutos federais, dos Cefetes, naquele período, só para não criar confusão aqui, era Cefet, o IFMA se torna em 2008. Então, na condição de Cefet, escolas agrotécnicas, nós tínhamos apenas 4 pontos de presença. Então, o Monte Castelo, o Maracanã, Codó, Imperatriz. Então, a gente tinha somente esses pontos nos municípios. Então, perceba bem, a maior parte dos nossos estudantes que precisavam, por exemplo, dar continuidade aos seus estudos, no nível médio, inclusive, então, na sua formação profissionalizante, precisariam se deslocar para esses lugares. Eu estou vendo várias pessoas aqui se manifestando aqui no chat, e algumas dessas pessoas, inclusive, frequentaram a escola técnica, por exemplo, do Maracanã, ou frequentaram a escola técnica do Monte Castelo, mas elas não eram sequer de São Luís. Então, imagina o que era fazer esse deslocamento. Então, primeiro ponto que a gente precisa pensar, a expansão universitária, a expansão dos institutos federais, garantiu o acesso que pessoas não tinham a esse ensino, ao ensino de qualidade, ao contato com pesquisa. Isso muda a realidade das pessoas. Eu, quando entrei no Instituto Federal em 2008, eu cheguei na cidade de Santa Inês, deputado, e era surpreendente as condições estruturais de Santa Inês. A gente está falando de uma cidade que estava, naquele momento, entre as 10 cidades do Maranhão. A falta de infraestrutura. Então, quando se instala um campus em um determinado município, não se trata apenas de um prédio. Você começa a modificar também a realidade daquela cidade, não somente no que diz respeito ao pensamento dos estudantes, que começa a olhar de maneira mais crítica, inclusive para a própria política local, começa a pensar a respeito dos arranjos produtivos que precisam ser realizados no seu município, enfim, muda a estrutura. E com ela vem também outras questões. Fica mais difícil para um determinado prefeito, por exemplo, manter um curral eleitoral. Então, a gente tem uma reorganização oriunda desses pontos de presença. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, desde então, nós tivemos uma série de mudanças no interior dessas instituições de ensino, como, por exemplo, política de cotas. A política de cotas é um negócio extremamente terrível para um governo como esse, porque a gente está falando de democratização, de acesso. Então, quando a gente vê as universidades implementando políticas de cotas vinculadas, inclusive, às questões financeiras, econômicas dessas pessoas, quando a gente começa a ver universidades e institutos federais criando, no caso dos institutos federais, nós temos os NEABIs, que são esses núcleos, né, de estudo sobre as questões afro-brasileiras, indígenas. Então, você democratiza também o debate e ressalta a força da militância dessas pessoas, que não é de agora. Então, quando a gente tem também discussões sobre as questões de gênero no interior das universidades, da necessidade de um protagonismo feminino, que ele ocupe espaços cada vez maiores, inclusive nos postos de direção das universidades, dos institutos federais. Então, quando todo esse debate começa a vir à cena, é claro que ele também precisa ser combatido. Aliado a isso, tem um outro aspecto que a professora Cacilda colocou muito bem. É preciso combater, de um lado, essa reorganização que as universidades e os institutos federais estão provocando no interior da sociedade, por isso eles precisam ser combatidos, por isso eles não podem estar mais tendo que existir. Então, como é que a gente faz isso? Tem uma maneira, privatiza. Esse é o ponto, talvez, nevrálgico disso tudo. É preciso, eu concordo com a professora Cacilda, é preciso desqualificar essas instituições. É preciso desqualificar, porque ao desqualificá-las, a gente tem agora a justificativa para dizer, põe à venda, elas não nos servem. Esse é o grande ponto. Então, quando a gente
entender de uma vez por todas que a defesa dessas questões, como política de cotas, quando a gente faz a defesa de que debates sobre as questões de gênero precisam estar ocupando a cena dentro das nossas instituições, quando a gente faz a defesa de que os processos eleitorais eles precisam ser cada vez mais amplos, democráticos, quando a gente faz a defesa de que a ciência que está sendo produzida nesse país, ela está sobretudo vinculada a essas instituições públicas de ensino, então as pessoas vão começar a entender que não é a defesa apenas de uma imagem dessas instituições, é a defesa de que elas possam, inclusive, ter acesso a essas instituições, porque em um momento em que essas instituições vierem a ser privatizadas, acabou, gente, acabou. Então, tudo que foi a conquista suada por parte de diversos setores desta sociedade para garantir que essas instituições se mantivessem até hoje aqui de maneira pública, com pessoas, professores, professoras, gente formada com qualidade. Só um parêntese. Imagina o que é para um aluno lá do Campo São Raimundo das Mangabeiras ter uma aula com uma professora doutora. Imagina o impacto que é para um aluno lá do campus de Viana ter a aula com um docente reconhecido dentro da sua área de formação. E isso é um impacto enorme. E quando essas pessoas têm esse tipo de experiência, elas não dá mais para se contentar com aquele ambiente anterior. Eu quero avançar. E aí você vincula, claro, esse avanço a um tipo de governo que seja, de fato, vinculado a essas tuas expectativas. Por isso, para mim, é muito claro que o que esse governo está combatendo é justamente a sua antítese, né? É tudo que ele nega, tudo que ele nega. Ele nega as cotas, ele nega a democracia, ele nega o respeito às mulheres, ele nega aí as participações, as mobilizações sindicais. É a sua antítese. Então, acho que está perfeita a professora Cacilda quando resume, esse é um governo anti-ciência. É só para a gente entender que essa anti-ciência, ela circula isso tudo, a democracia, o respeito, a coparticipação, as mobilizações, engloba tudo isso. Na verdade, é um governo que é um governo negacionista, né? Um governo que nega o valor da ciência, nega a história, né? É um governo que, na prática, exerce um fascismo, né? Que eu lembrava Adroaldo na quinta-feira, disse, Adroaldo, os fascistas de Mussolini, de antigamente, eles queimavam livros em praça pública, porque o pensamento crítico produzido pela ciência, pelo conhecimento, era uma ameaça ao poder, né? Era uma ameaça permanente ao poder. Então não interessava para eles isso. Então eles queimavam livros em praça pública. O Hitler fez isso. Hoje, o que eles fazem? Eles atacam as universidades, eles atacam os institutos, dizem que as universidades e os institutos federais são aparelhos da esquerda. Cacilda, me diz uma coisa, quando foi que foi eleito o último reitor de esquerda na Universidade Federal do Maranhão? Eu não me lembro quando foi. Desde que eu me entendo por gente, se tenta eleger um reitor de esquerda na Universidade Federal do Maranhão e não se consegue. Então, esses caras ainda são capazes de dizer que as universidades são aparelhos da esquerda. E a esquerda nunca consegue eleger a reitoria. Então, é um contrassenso, é uma coisa que não tem lógica. Na verdade, a universidade, ela é geradora de um pensamento crítico, e é para isso que existe a universidade. Para ter um pensamento livre, para ter autonomia, para pensar livremente, para não ser encabrestada, né, orientada por governos, seja ele qual for, de esquerda ou de direita, não importa. Né? Durante o governo Lula, a universidade fez as críticas que eram necessárias, né, pela pesquisa, pelo que era produzido. Isso é normal. No governo de direita, vai fazer também. Então, eu fico assim impressionado com o nível de imbecilidade que essas pessoas praticam em relação a essas visões, que são visões preconceituosas, sem nenhum fundamento
nem na história, nem em conceito algum, né? Então, a verdade é essa. Então, é preciso que a gente tenha momentos como esse para fazer uma reflexão do que está acontecendo em nosso país. Eles querem destruir essas instituições, porque sabem que essas instituições são, sim, uma forma de resistência do povo, porque ali é um espaço em que as pessoas têm oportunidade de emancipação. Eu sou oriundo da Escola Técnica, ainda há pouco teve um comentário aqui que lembrou isso. Eu estudei na Escola Técnica Federal do Maranhão, a melhor escola pública que nós tínhamos nesse estado. E ainda hoje, né, podemos dizer que são as melhores escolas que nós temos no estado do Maranhão, é a rede do Instituto Federal, né? Agora temos o IEMA também aí, que veio trazer um incremento para isso, mas, sem dúvida alguma, tem uma importância grande, da mesma forma a Universidade Federal, onde eu também estudei, onde, quando, de que forma que eu conseguiria avançar do ponto de vista da minha existência, da minha trajetória, vindo lá do interior do Maranhão para morar na periferia, estudar escola pública a vida inteira, se não fosse as universidades públicas, se não fosse a Universidade Federal, se não fosse, né, uma escola como o Instituto, uma escola federal como o Instituto Federal do Maranhão. Quer dizer, seria improvável, e é isso que eles não querem. Eles não querem essa ascensão, eles não querem permitir que pessoas que não tiveram oportunidade tenham acesso a esta ascensão social. Eles querem manter os pés, o joelho no pescoço da gente. Essa que é a verdade. Por isso que eles querem destruir com essas instituições. Mas eu queria avançar aqui na nossa conversa, que a gente se empolga bastante com essa discussão. Eu queria avançar no seguinte. Eu queria que a gente falasse um pouco, a Cacilda já até começou, eu queria que a gente resgatasse nesse ponto, Cacilda, porque está no Congresso Nacional, já chegou no Congresso Nacional, o projeto chamado Futurice, que é o que foi apresentado pelo ministro Weintraub. Weintraub é aquele cara que foi escolhido, né, a dedo, foi selecionado para aquela finalidade. É um sujeito absolutamente esculpido, preparado para a função que ele está exercendo. Ele, inclusive, foi destacado naquela reunião dos palavrões, porque ele revelou todo o ódio que ele tem aos povos originários desse país, quando atacou os indígenas, né, ali junto vão os quilombolas, vão tudo, quer dizer, é um cara carregado de sentimento negativo contra a própria população brasileira. Mas eu queria que você falasse sobre o Futurice. O que isso representa para vocês, esse projeto que já está no Congresso, nós vamos ter que debatê-lo, vamos ter que decidir sobre ele, e eu queria muito ouvir você sobre esse projeto. O Futurice vem se alastrando aí, vem, né, sendo discutido desde o início do governo. Na verdade, o Futurice reúne, né, o projeto de Bolsonaro para as instituições federais de ensino, para os institutos federais e para as universidades federais. Ele sintetiza muito bem, teve a primeira versão do projeto, né, o governo tentou dar um ares de diálogo, fez uma enquete, né, na página, mas cujas questões eram todas já, né, conduzidas, enviesadas para o interesse do governo, e agora ele chega como o PL 3076, né, está com 2 semanas, foi no dia 2 que o governo encaminhou para a Câmara Federal o projeto para ser discutido, e o governo, o Ministério fez algumas mudanças bem providenciais para dizer que atendeu a algumas críticas. Na verdade, o conteúdo do projeto é o mesmo. O que o governo fez foi mudar alguns títulos, né? E, claro, ele sabia que correria o risco do projeto ser rechaçado, não ser discutido por a sua inconstitucionalidade. Ele corrigiu a questão da autonomia, né? Colocou lá, reiterou que o projeto garante a autonomia conforme prescreve a Constituição. Essa é uma estratégia do governo para tentar passar o PL, né? Porque no conteúdo em si, quando a gente lê o restante do documento, estão lá todos os outros elementos, né, desse projeto, que é o projeto de fazer com que as universidades respondam
aos interesses do mercado, que as universidades deixam de cumprir a sua função social, né? E ela tem uma função social muito importante, que ficou muito evidente no diálogo, na conversa do professor Adualdo, na sua exposição, porque as universidades, como instituições mantidas pela sociedade, o compromisso delas é com a sociedade. É dar resposta às doenças, né, que afligem a humanidade, dar respostas aos problemas sociais, às questões de políticas públicas necessárias para combater os males sociais, como a pobreza, né, a miséria, a desigualdade social, e não de ser uma instituição do mercado, né? O mercado tem condições de fazer suas pesquisas, criar seus produtos, que faça, né? Mas não fazer com que a universidade se torne essa instituição totalmente articulada. Então, o projeto, a proposta do Futurice, também uma outra coisa que o governo tirou foi, aliás, não tirou, ele complementou, que além das OS poderão participar também as fundações. E aí eles deram algumas, né, pinceladas para tentar convencer os reitores do aceite, porque o Futurice foi amplamente rejeitado pelas instituições, nas assembleias de professores, né, foi amplamente rejeitado nos debates, a maioria das universidades, inclusive pelo conjunto das reitorias. Então, o governo agora, ele está tentando trazer a ideia, né, de colocar as fundações ao lado das organizações sociais. Mas o Futurice, em linhas gerais, ele pretende entregar a gestão da universidade a organizações sociais, fazer da universidade um mercado, né, no sentido de oferecer serviços, o que no final significa diminuir o papel do Estado no financiamento das universidades. Ou seja, a gente costuma dizer que o Futurice é o vire-se, né? Vire-se, jeito de arranjar seus recursos, vendam, né, seus produtos, vendam suas pesquisas, e o Futurice tem implicações terríveis para a área social, para a área das humanas, porque, digam-me, gente, quem quer comprar os nossos produtos, né? Que empresa está interessada nos estudos que nós fazemos, que não são para empresas? Os estudos que nós fazemos é para orientar a ação dos governos em termos de políticas públicas, né? Nós discutimos desigualdade, mostramos onde determinadas políticas funcionaram para impactar a desigualdade, onde elas não funcionaram. Nós estudamos, né, as teorias da aprendizagem para ver como as crianças podem aprender melhor, né? Como nós podemos aperfeiçoar os métodos de ensino, né? As empresas não estão interessadas nisso. Primeiro, porque as empresas já escolheram o seu modelo de educação, né? Que é esse modelo mais robotizado. Segundo, que as empresas, elas estão interessadas realmente naquilo que pode gerar mais lucro para elas, né? Pode ser que alguns colegas nossos das engenharias, da área médica, se encantem. Eu já vi professor dizendo que vai ser bom porque, finalmente, ele vai poder receber alguma coisa pelo que ele faz, né? Isso é muito perigoso, né? Porque nós diminuímos a função social da universidade, aliás, nós perdemos a função social. Eu espero que a Câmara Federal faça uma discussão clara e que rejeite o Futurice, né? Porque no seu conteúdo, nas suas entrelinhas, ele é contrário a tudo que a Constituição diz em termos, né, da educação e a nossa LDB. Quem já se debruçou na legislação educacional pode perceber muito claramente que não tem, e esse é o nosso maior argumento contra o Futurice, nos princípios e nas finalidades da educação e da universidade, não tem essa finalidade dela prestar produtos e serviços ao mercado. Não está, né? Tem finalidades voltadas para a democratização, para, né, a pesquisa científica, a tecnologia, para a igualdade, a pluralidade de pensamento, para o debate, para o pensamento crítico, para a autonomia, né? E é por isso que o governo também ataca, porque a universidade, ela é o espaço da autonomia. E tem um componente muito, muito importante na universidade, né, voltando um pouco ao debate, que eu acho que é importante remarcar, que é o caráter
pedagógico que a democratização, o processo democrático tem na formação dos sujeitos, né? O aluno universitário, engajado nos processos de discutir a universidade, de debater, de tomar decisões, ele está tendo um laboratório da democratização da vida pública, né? O processo de democratização da universidade funciona para nós, professores, alunos, técnicos, comunidade geral, como um laboratório de vida pública, né? De o que é discutir as decisões, o que é disputar, o que é desenvolver argumentos. Os alunos aprendem a disputar ideias, a disputar, né, projetos políticos, os alunos aprendem a desenvolver argumentos, os alunos aprendem a criar estratégias de luta, e isso não é bom para um governo obscurantista, né, que quer um aluno robotizado que assume uma verdade. Então, o Futuri, se ele vem trazer para a universidade esse alinhamento das universidades com o mercado, com o setor privado, e há hoje, no mundo, e, portanto, né, há isso muito forte no Brasil, uma rede estabelecida de grandes conglomerados educacionais de olho nas universidades públicas. Recentemente, quando começou a pandemia, Vira, várias dessas instituições de tecnologia, tanto de tecnologia em geral como as de tecnologia educacional, formaram, sob a coordenação da Unesco, uma rede chamada EDTech, né, que é uma grande rede onde eles se articulam, e quando você entra nessa rede, na página de abertura, o seu cartão de visita, tem lá uma mensagem para você, que diz assim: nós estamos reunindo as mentes mais brilhantes dos negócios da educação para dar soluções para você, né? E eu acho essa frase, achei muito interessante, porque ela expressa de uma clareza o que está em jogo. Há uma ofensiva dos grandes conglomerados educacionais, né, que movimentam bilhões desse processo de fusão e de educação à distância para se apropriar das universidades. E isso significa a precarização do ensino, né? Isso significa acabar com a carreira docente, com professores. Para encerrar, eu tenho alguns casos. Essa semana eu fui ao dentista e eu ouvi do meu dentista, que não é nada crítico, mas eu ouvi dele um relato que muito me chamou a atenção. Ele disse assim, ele sempre me pergunta as coisas, que ele sabe que eu sou do sindicato, aí ele sempre quer também me dar umas alfinetadas, né? Aí ele me perguntou como é que eu estava avaliando tudo isso, aí ele disse assim: dona Cacilda, eu estava muito empolgado com esse negócio da educação à distância, das tecnologias, no começo, e estava achando que isso era uma boa solução, que isso não tem problema nenhum. Com 3 semanas desse trabalho, eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a sentir que eu estava ansioso, eu comecei a perceber que eu não estava bem, eu comecei a associar isso a essa coisa da distância, essa minha intensidade. E aí eu comecei a conversar com um colega e conversando com um professor amigo meu de São Paulo, que trabalha em instituição privada, isso ele dizendo, eu fiquei sabendo que ele ganha R$7 por hora aula, turma, trabalhando na educação à distância. E aí ele ficou horrorizado com isso. E ele disse, aí eu disse, gente, isso não é bom. Isso não é bom para nós. Eu comecei a pensar nos meus alunos do doutorado, que pretendem ser professores, e é isso, né? Isso não é bom para nós, isso não é bom para a carreira docente, para os futuros professores, isso é a precarização do funcionalismo público, isso é nos colocar, né? Esse é aquilo que se vem chamando de uberização do professor. Não sei, aqueles que nos acompanham se sabem, já existe uma rede com a do Uber do professor, onde você é chamado para, faltou um professor, alguma coisa, você é chamado para dar aquela aula, recebe por aquela aula e é descartado no mesmo momento, né? Esse é o sonho, né, dessas empresas, é um sistema uberizado da profissão docente, né? E um sistema uberizado da profissão docente jamais será de uma formação profunda, né? Por exemplo, num sistema desse de educação à distância, e com professor com um monte de turma, não há aprendizagem. Há conteudismo, há informações que o aluno recebe, porque a aprendizagem e a educação está para além disso, né?
Por exemplo, nós, professores, não só eu tenho certeza que os meus colegas, a maioria, fazem isso, nós lemos a produção dos nossos alunos atentamente, né? Nós marcamos, nós fazemos anotações sobre o que eles estão pensando, como eles estão desenvolvendo pensamentos, argumentos, e fazemos conversa com eles, né? Nós devolvemos. Na educação à distância, isso não existe. Não existe esse momento de aprofundamento do debate, dizer, olha, Mariana, né? Essa interpretação que você está fazendo aqui do pensamento de Gramsci, do pensamento de Marx, do pensamento de Foucault, do pensamento de Platão, né, precisa ser colocada em debate. Vamos ver essa interpretação que você faz, como você vincula, né? Olha, aqui você está desenvolvendo um argumento que talvez a gente precisaria discutir com mais profundidade. Isso é que é processo de construção de conhecimento na universidade. Portanto, um sistema de educação como esses grandes conglomerados pensam, não vai nessa perspectiva, ele vai de uma formação bastante precarizada, aligeirada, né, apenas para atender aos ditames do mercado. Isso não é bom, o futuro deve ser rejeitado, o movimento sindical, o movimento docente tem uma visão muito amadurecida sobre isso, né, de que nós não podemos entrar, porque isso vai significar a longo prazo a diminuição drástica do financiamento público das universidades. Aí, para fechar, nós tivemos, quem está acompanhando, de 2018 para 2019, um corte de 28% no orçamento das universidades. De 2019 para este ano, nós tivemos 19%. E olha que desde 2015 já vinha em queda. Então, se a cada ano você diminui 20, 19, 30, daqui a pouco nós não temos mais recurso público. Né? E se nós não vamos ter recurso público na universidade, os recursos públicos vão ganhar outros fins, né? Que não sejam os fins que interessam à sociedade, porque, como disse muito bem Bira, a universidade cumpre uma função social extremamente importante. Fundamental. Dizer que a universidade é responsável por tudo que eu sou, do ponto de vista profissional, financeiro, da possibilidade que eu tenho de comer, de almoçar, de jantar, né? Um dia desse eu lembrava de uma frase célebre da minha mãe, quando nós perguntávamos, mamãe, o que nós vamos comer hoje? Ela dizia, graça de Deus com farinha. Então, da possibilidade de comer, da possibilidade de ter casa, da possibilidade, né, do ponto de vista material, mas também tudo que eu sou do ponto de vista subjetivo. Foi a universidade que me fez encontrar o meu lugar de classe, me perceber, né, de que lado que eu estou, a que mundo eu pertenço, né, porque senão eu teria o destino de muitos outros irmãos ou primos, parentes, que mesmo sendo trabalhador, eles se entendem como elite, né, ou se entendem, né, ou comungam com o projeto da elite. Então, a universidade tem esse papel de esclarecimento, de fazer com que nós possamos encontrar, né, o nosso lugar na disputa, que é a disputa social pelo lugar da gente nessa sociedade. Diferente do que alguns querem fazer, nós continuamos em luta, né? A luta de classes é real, a disputa pelos serviços públicos, pelo fundo público é real. Eu costumo dizer, e aí eu vou encerrar, que o que está mesmo em disputa é o que sempre esteve, né? A disputa entre os que querem o Estado, a ação do Estado para a sociedade e os que querem a ação do Estado para a riqueza de poucos, para a proteção de uma elite. A universidade, historicamente, foi elitista, né? O professor Saulo ainda agora pontuava isso nos seus comentários. A nossa universidade sempre foi um gueto da elite, a elite sempre teve a universidade como sua, portanto, políticas de popularização, políticas de democratização da universidade são atacadas, né? Não tenho dúvida de que o pouquinho de democratização que nós experimentamos, né, também cumpre uma função muito grande em todo esse movimento de rechação à universidade, de tentativa de diminuir a universidade. Incomoda ver preto na universidade, incomoda ver pobre, incomoda ver camponês, indígena, quilombola na universidade, para aqueles que sempre viram a universidade como, né, o espaço da elite, ou o espaço daquilo que dá para a elite uma simbologia de poder. Obrigada. Muito bem, professora Cacilda. Eu queria, antes de passar a palavra para o professor Adroaldo, mandar um abraço aí também para Saulo Pinto, que está nos acompanhando, viu?
o vereador Wellington, lá de Passo do Lumiar, né, agradecer pela participação, aí já deixou vários comentários, que Saulo também já deixou vários comentários aqui na nossa live. Também mandar um abraço para Marlon Butão, nos acompanha nesse momento. E tem vários municípios aqui que estão nos acompanhando, né? Eu vi aqui Buriticupu, Santo Inês, né, Passo do Lumiar, São José de Ribamar. Se tiver mais algum outro município, pode deixar nos comentários aí que a gente vai registrando. Enfim, então mandar um abraço aí para todos vocês. Professor Adroaldo, a sua manifestação aí a respeito desse item da nossa discussão. Eu não vou ser redundante em relação ao que a professora Cacilda já colocou de maneira muito bem, e, sobretudo, porque é um projeto que alcança, impacta e muito as universidades. Disse muito bem a professora que não é de agora que a gente vem tendo cortes dentro do orçamento destinado às instituições de ensino federal dentro desse país. Não é de agora, esse é uma primeira questão a ser colocada. Mas, sobretudo, agora, ela está sendo extremamente terrível. Há muito tempo, as universidades e os institutos federais têm que lidar com a redução desses cortes. Isso é só para deixar claro para quem nos assiste algumas coisas. Eu, certa vez, dizia que a atuação de diretores de centro, diretores de campi, tem sido menos na condição de diretores e mais na condição de síndicos. Por que síndico? Porque são pessoas que estão mediando espaços, mediando conflitos, porque eu tenho uma professora que precisa de um espaço para atender um aluno, quer ser orientando de uma determinada pesquisa, e não há esse espaço. E aí tem um evento que precisa ser realizado dentro da universidade e não tem auditório suficiente. Então, muito da atuação desses diretores de centro e de diretores de campi, nos últimos anos, tem sido mais uma atuação de síndicos, de mediadores dos espaços públicos dentro do lugar em que atuam, dentro do seu centro, dentro do seu campus, do que necessariamente de alguém que esteja pensando a respeito do avanço de políticas pedagógicas no interior do seu centro ou então no interior do seu campus. Esse é o primeiro aspecto. Não é de agora que a gente está amarrado em razão desse orçamento curto para isto. O outro aspecto aí mais complicado é que esses cortes têm atingido agora, inclusive, verbas de custeio. Então, vou tirar o burocrês agora daqui. Antes, o governo falava isso de maneira muito, muito cínica, esse corte não estava alcançando o salário de professores, de técnicos, ou seja, de servidores, enfim. Mas esse corte ele está alcançando o salário de várias pessoas, por exemplo, terceirizadas. Não sei se a sociedade ela tem compreensão disso, mas há muito, e não é de agora, que as universidades, os institutos federais, para inclusive funcionarem, precisam de serviços terceirizados, e para várias coisas, desde fornecimento de água, segurança, enfim, para várias coisas. E com esse corte, houve um impacto enorme para a manutenção dessas instituições. E isso passa, por exemplo, pelo alimento a essas verbas de custeio. Entre elas, por exemplo, a manutenção de água, fornecimento de energia. Nós tivemos casos aqui dentro do Maranhão urgentes, sob o risco de ter luz cortada, por conta de não ter recurso. Nós estamos num campus, deputado Bira, professora Cacilda, o campus Maracanã, que está dentro de uma região, na Vila Esperança, é uma grande escola agrícola, né, um campus agrícola, enfim, e precisa de segurança ali, porque nós temos insumos que precisam ser protegidos, nós temos animais que precisam ser protegidos, e nós temos, principalmente, estudantes que precisam ter sua vida salvaguardada. Então, sim, hoje a gente se encontra numa situação extremamente calamitosa, sinto lhe dizer, mas nós estamos hoje numa situação terrível para a garantia, inclusive, da segurança e vida dos nossos estudantes. Não bastasse isso, toda essa situação de corte, de redução orçamentária, hoje o ministro da Educação nos empurra
mais uma vez, um decreto nos colocando na seguinte sinuca de bico: ou vocês retornam às aulas presenciais, ou então precisam ofertar o ensino online. Eu acho que há uma confusão na cabeça dele de que EAD, é ensino online, enfim, é uma certa confusão ali na cabeça do Weintraub. Mas olhe só a situação que nos é empurrada num momento de pandemia, de grave crise de saúde pública nesse país. E a gente é empurrado sem nenhuma infraestrutura, por sinal, para poder ofertar aula presencial ou ofertar ensino online. E o ministro não se recorda dos cortes que nos atingiram. Então, como é que a gente vai conseguir minimamente atender uma ou outra questão dentro de uma situação como essa? Então, tá claro, mais uma vez, o que esse governo quer em relação às universidades e os institutos federais. Esta não é uma responsabilidade que eles queiram tomar para si. Definitivamente não é. É preciso sucatear estas instituições para poder vendê-las a preço de banana. É preciso acabar com esses campi que estão pelo interior, formando estudantes, garantindo a emancipação dessas pessoas. É preciso acabar com isso. Então, reduzir, portanto, o orçamento dessas instituições é, de fato, sufocá-las. Só que, às vezes, a gente fica pensando somente na questão dos números, né? Deixa eu dar uma situação aqui para vocês. Nós temos estudantes cuja alimentação do dia será aquela oferecida no campus do Instituto Federal do Maranhão. É a única alimentação que eles terão ao longo do dia. E a gente está falando em números. Assim, as questões orçamentárias, essa redução, ela tem um impacto enorme na vida dos nossos estudantes, sobretudo estes que estão no interior dos campi, que alguns que são, inclusive, residentes dentro desses campi. O Maracanã, por exemplo, é um campus onde antes a gente oferecia alimento dentro do nosso restaurante, inclusive aos docentes que pagavam, os servidores técnicos, enfim, que pagavam por isso, mas nós não estamos dando conta nem mais disso. Não há recurso, inclusive, para alimento, para que professores e técnicos venham ali a comprar, porque o insumo está curto. A gente está, quando eu digo que diretor de campus às vezes vira síndico, a gente está tendo que, enfim, dar jeitinho, sabe, aquele puxadinho, faz um puxadinho aqui, vamos dar uma ajeitadinha ali, um laboratório que tem que ter um determinado instrumento, mas não tem, então como é que faz? Ajeita de um lado, ajeita do outro. Então, esse lençol que está cada vez mais curto, quando a gente puxa ele para um lado, ele descobre do outro, quando puxa para descobre do outro. Então, esse lençol está cada vez mais curto. E é complicado, porque da maneira como está se encaminhando as coisas, e se não nos mobilizarmos, que eu acho que essa é a grande situação hoje, deputado Bira, professora Cacilda, eu acho que várias pessoas, inclusive, já colocaram isso aqui, eu acho que precisamos, sim, nos unificar como classe trabalhadora para fazer esse enfrentamento sob o risco de diversos desses lugares de emancipação de estudantes, eles sejam fechados. Nós estamos correndo grave risco de ter isso findado em nosso país. É um ataque duro. Estudantes que estão retornando para os seus municípios porque não conseguem mais se manter aqui. A assistência estudantil tem sofrido cortes enormes. Vários dos nossos professores, professoras, criam projetos de pesquisa, inserem esses estudantes para receberem uma bolsa aí de R$200, deputado, o senhor sabe disso muito bem, conhece essa realidade do nosso Estado, tem um impacto enorme em nossa instituição, enorme numa sociedade, enorme numa família. Eu me lembro de, em Santo Inês, quando chegar lá, tinha uma comunidade chamada Vila do Rato, nós tínhamos estudantes da comunidade Vila do Rato, e nós tínhamos estudantes que não estavam frequentando a sala de aula porque não tinham como se alimentar. Então, o pai colocava esse estudante o seu filho para poder trabalhar. E o que nós fazíamos? Não, vamos conversar com o pai,
Vamos dar aqui assistência ao estudante, garantindo, portanto, que ele esteja aqui em sala de aula. Isso mudou a realidade de vários deles que conseguiram terminar sua formação, depois vieram para a UFMA fazer cursos de odontologia, de direito. A gente tem uma ex-aluna, eu gosto de falar do nome dela, a Thalit McKerley. A Thalit se formou lá em Santo Inês, foi minha aluna, terminou lá o curso dela de logística, foi para a UFMA, fez o curso de direito, passou na OAB, advogada, inclusive advogada assim, muito bem quista aí dentro do meio progressista. Então, assim, ver como é que você muda a realidade de alguém, o impacto que isso traz na vida dessas pessoas. Então, quando a gente fala de corte orçamentário, a gente está principalmente, e para ficar claro para a sociedade, a gente não está falando do nosso salário, não, que o nosso salário está em outro campo de disputa, inclusive. A gente está falando dessas pessoas aí, estudantes que serão prejudicados, pesquisas que serão prejudicadas, uma sociedade, um município que será prejudicado. Aí é que será o grande drama a ser vivido, a ser enfrentado também por essas pessoas. Então, já tentando finalizar aqui a nossa live, eu queria que a gente abordasse, nessa última rodada, sobre duas questões que, para mim, são relevantes também nessa discussão sobre as universidades e os institutos. Um é o Fundeb. Por que esse governo, ao invés de estar atacando as universidades, esse projeto, por exemplo, aí que nós tivemos muita sorte de conseguir revogar, essa medida provisória 979, por que eles não avançam em relação ao Fundeb? O Fundeb vence esse ano, dia 31 de dezembro, nós vamos ter o encerramento do Fundeb. O que vai ser da educação pública brasileira sem o Fundeb? Então, esse é um ponto. E o outro, que há muita discussão, né, no meio da juventude, sobretudo, em relação ao Enem, né? Você viu que o Ministério da Educação não queria adiar o Enem, né, mesmo com a pandemia aí, né, atacando, nós já temos mais de 42 mil brasileiros e brasileiras que morreram por causa da pandemia, no Maranhão já estamos em 1.400, e o cara não tinha sensibilidade de perceber que esse Enem não era possível acontecer na data programada, porque as escolas estão paralisadas, né? Então a gente vive uma situação de guerra, uma situação atípica, né? E agora o MEC abriu uma consulta aos estudantes sobre a data que deve ser realizada esse próximo Enem. Então eu queria ouvir vocês também sobre esses pontos, nessa última rodada, para a gente já ir para a conclusão da nossa live. Professora Cacilda, por gentileza. Gente, dois temas interessantes, né? Eu vou começar pelo último, que vou falar mais rápido. Então, acho que o adiamento do Enem também é uma vitória, né, dos movimentos sociais, sindicais, das entidades científicas que agiram e dos parlamentares progressistas, comprometidos com a escola pública. Nós podemos falar de um conjunto, embora sejam a minoria, mas nós podemos falar, né, entre eles está você, né, Bira, mas nós temos vários deputados que têm atendido às nossas pautas, que estão atentos às causas, né, da classe trabalhadora, da escola pública, da universidade pública. O INEP fez esse adiamento, né, deu 2 prazos, entre 30 e 60 dias, né? O Enem seria em novembro, então 30 dias seria em dezembro, se for 60 dias em janeiro. Eu temo que essa data também não será possível, porque como nós não fomos capazes de fazer o isolamento social, né, na verdade, a sociedade brasileira não teve essa capacidade, né, com o presidente trabalhando contra e toda a sua equipe, nós não conseguimos convencer a população da necessidade do isolamento e a gente continua em plena ascensão, né, da contaminação do coronavírus. Penso que nós vamos precisar voltar a essa pauta. Também eu imagino que as universidades não terão entrada no primeiro semestre, né? A entrada de 2021 vai ser no segundo semestre, e olhe lá, né? Então, não há por que o ministro faça esse esforço imenso de manter um calendário. Mas, como ele disse, né, ele não estava pensando na maioria
da sociedade, que são os filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Ele disse claramente que o Enem não foi feito para corrigir desigualdade, mas para selecionar os melhores, né? Aquele velho discurso da meritocracia e das políticas neoliberais. Em relação ao Fundeb, essa é uma pauta, né, urgente. Eu digo que nós deixamos para pautar isso nacionalmente num debate mais amplo muito tarde, né? Embora o projeto do Fundeb permanente seja de 2015, ele só, de fato, entrou num debate mais profundo no ano passado, né? 2015 foi o período das chamadas aí pautas bombas, né? Nós temos 2015 e 2016 o legislativo paralisado em termos de muitas proposições legislativas, principalmente aquelas que vinham do PNE, que ficaram todas paradas, ainda estão paradas até hoje, a maioria delas, e nós fomos discutir o Fundeb muito tarde, agora nós estamos, né, com um semestre, e o meu maior temor não é nem de que não seja aprovado o novo Fundeb, é de que na pressa se aprove qualquer coisa. Nós estamos numa grande disputa em torno do Fundeb, que envolve o público e o privado, que envolve governos municipais, estaduais e governo federal, né? Há uma disputa de quanto a União vai colocar, e há uma disputa muito grande também em termos, né, de como vamos compor esse fundo em termos das suas fontes. Vou tentar ser breve, né, para não ocupar muito tempo. Há uma proposta das entidades, como a Fineduca, que é uma entidade que eu componho, que é a Associação dos Pesquisadores em Financiamento da Educação, junto com a Campanha, que fez uma proposta muito ousada de 40% de complementação da União. Hoje a complementação é equivalente a 10%. Essa complementação de 40% a gente sabia que não ia passar, mas era para começar e depois, né, a gente imaginava chegar a 30%. Havia um diálogo com a professora Dorinha em torno de 30%, ela parecia muito sensível nos debates com os 30%, mas quando ela apresentou seu relatório, ela propõe 20%, né? Mas o governo federal não quer 20%, o governo federal quer criar uma jogada, né? E ele tem adeptos, né? O governo federal tenta jogar para ficar 15%. E se ficar 15%, e o governo federal está fazendo uma proposta que é muito perigosa e nós devemos ficar atentos, que é de usar a quarta parte do salário educação do governo federal dentro da complementação do Fundeb. Esse seria um prejuízo enorme, isso é uma pegadinha do governo, isso é passar a perna nos governos municipais, passar a perna na sociedade, porque atualmente a quarta parte do salário educação financia programas que são fundamentais na escola pública diante daquilo que o professor Adroaldo falava. Financia o PNAE, garante a alimentação, muitas crianças têm a única refeição do dia na escola, né? Assim como muitos têm na universidade, na escola isso ainda é mais potencializado. A quarta parte do salário educação é usado para financiar o PDDE, que é o único recurso que a maioria das escolas tem, né, para resolver problemas imediatos da escola, o PNLD, né, e parte do PNAT. Então, o governo está, na verdade, colocando para os governos municipais trocar 6 por meia dúzia. Se ele vai usar a quarta parte do salário educação para complementar o Fundeb, e hoje isso já equivale a mais ou menos a esses 5%, até mais um pouco, na verdade, nós vamos perder recurso, porque se o governo usar a quarta parte do salário educação, ele vai botar menos do que ele bota hoje. Se ele ficar em 15% e botar o salário educação, é como se hoje nós vamos perder recurso e não ganhar, né? É o que o governo está tentando, uma manobra do governo. Então, acho que esse é um ponto que nós devemos agora disputar mesmo, né? E os parlamentares devem ficar atentos, né? Ser esclarecidos. A gente sabe que muitos parlamentares não têm a pauta da educação, não acompanham, né? Votam de última hora pela indicação do seu partido, né? Ou da sua bancada. Isso. E uma outra questão que não foi adotado no relatório, mas que nós devemos ficar atentos, são as proposições de usar o dinheiro do Fundeb para
comprar vaga em escola privada, para dar bolsa, né, para os alunos. Alguns parlamentares são simpáticos. A professora Dorinha não aceitou essa proposta no seu relatório, mas ela pode ser apresentada no momento da discussão, ela pode retornar, né, porque agora nós estamos na fase da comissão especial que foi montada para esse fim. Então, nós estamos aí nessa disputa. Eu acho que nós precisamos esclarecer a população, os gestores, os prefeitos, que são os maiores interessados, né, e a União precisa colocar uma parte mais significativa. Hoje, a União coloca muito pouco na educação básica, né? Na verdade, muita gente, e aí eu vou encerrar mesmo, muita gente pensa assim, que o Fundeb é dinheiro do governo federal, né? Tem muito isso forte. Na verdade, federal só entra 10% na composição do Fundeb. O Fundeb é dinheiro dos municípios e dos estados juntos. Eu costumo dizer que os estados e municípios dividem o que tem. Quem tem riqueza, divide riqueza. Quem tem pobreza, divide a pobreza entre si, né? De modo que alguns mais pobres fiquem menos pobres, mas a gente está dividindo o que o estado tem. A União está entrando com muito pouco. É preciso que a União faça um esforço maior, né? E nós devemos sair essa velha falsa oposição que o governo vem tentando colocar entre ensino superior e ensino básico, né? O governo Weintraub, desde o começo, ele tenta fazer essa oposição, dizendo que o governo não investe mais em educação básica porque gasta muito com a universidade, que precisa, né, diminuir o investimento, que precisa passar uma parcela para o setor privado para que o governo tenha recurso para a educação básica. Não vamos entrar nessa jogada, isso não é verdade, isso é uma falsa oposição, isso é estratégia para privatizar as universidades, porque o governo vem só diminuindo o seu repasse para a educação básica. Muito bem. O Fundeb, na verdade, é a principal fonte de financiamento que nós temos para a educação pública no Brasil, e a grande questão desse governo é que eles querem a desvinculação das receitas orçamentárias. Isso aí é a visão de um governo ultraliberal, de direita, a visão do Paulo Guedes, né, que entende que não tem que ter vinculação, ou seja, nós estamos falando aqui de 20%, significa 20% de recursos ali aplicados, e eles não querem essa amarração de jeito nenhum, eles querem ficar com as rédeas do cofre, com a chave do cofre na mão e decidindo como aplicar, né, sem nenhum tipo de obrigação. Isso compromete completamente o sistema de educação em todo o país, por isso que é tão importante a renovação do Fundeb, né, e que ele seja realmente de caráter permanente, né? E lembrando que o Enem, o adiamento foi uma conquista também da mobilização dos próprios estudantes. Os estudantes no Brasil inteiro reagiram contra o calendário, né? O governo não queria o adiamento, né? O governo insensível, né, negacionista e tal, não queria o adiamento, queria manter, porque disse que os bons passariam no Enem independente de qualquer coisa, ou seja, aquele discurso falso de meritocracia que só serve para beneficiar as elites e prejudicar os mais pobres. A verdade é essa. Professor Adroaldo, a sua opinião aí também a respeito. Tá bom, vou ser breve também e específico em relação ao Enem. O Enem, ele expõe nesse momento aí as fissuras da nossa sociedade, os grandes problemas estruturais que a gente até hoje não conseguiu resolver. E é preciso lembrar também que a manutenção da data, ela foi algo insistido por parte do ministro o tempo todo. E isso foi, no primeiro momento, judicializado. No primeiro momento, foi o Ministério Público que impôs sobre o Ministério da Educação a ter que recuar na sua posição de intransigência em relação a isso. E agora, recentemente, o Ministério da Educação está fazendo uma consulta para saber a opinião dos estudantes em relação à aplicação, à data da aplicação dessas provas, né? Eles têm pelo menos 3 aí, alternativas, uma em dezembro, né? Outra em janeiro e a outra em maio. Mas o mais importante nesse momento agora é perguntar, se isso eu falei, inclusive, para alguns estudantes que me procuraram a respeito do professor, como é que vai ser a questão das aulas com a gente, para poder a gente se preparar para as provas do Enem.
E para eles eu disse, eu acho que vocês têm que se mobilizar para que não exista Enem enquanto vocês não tiverem condições mínimas de estudo, gente. Então, só para a gente observar aqui as diferenças díspares, né, que existem entre as diversas classes dentro desse país e num estado como o nosso. Eu tenho 2 filhos aqui, eu tenho 4, 2 moram com a mãe, e outros 2 moram com a mãe, minha segunda esposa. 2 estão tendo aula aqui todos os dias. E agora, eventualmente, manhã e tarde. E eu vou colocar o cenário para vocês aqui dessa situação. São 2 filhos que estão no 6º ano e no 4º ano. Cada um precisa de um computador. Pronto. Cada um precisa de um espaço dentro do apartamento para poder ter sua aula, sem que haja aqui conflito, né, de vozes, e, enfim, para que cada um esteja concentrado na sua aula. Então, a gente está falando do seguinte: estrutura tecnológica para poder ter essa aula online. Eu preciso ter acesso ao Wi-Fi para ter essa aula online. Eu preciso ter cômodos dentro desse apartamento para essa aula online. Eu ainda preciso ter pessoas nos bastidores para que possa levar a água para o filho, providenciar o lanche para o filho. A gente está falando de uma classe média dentro desse país que teria condições aí ideais para o estudante desse, que depois ainda vai virar assim para mim: mas, papai, está um tédio essa aula, como meu filho menor diz, está um tédio essa aula, enfim, essa coisa toda, os pruridos, né, da classe média. Enfim, agora imagina a situação dos nossos estudantes dentro da rede pública, dos nossos estudantes que estão dentro de cômodos nem tão assim separados. Há uma confusão por parte na cabeça dessas pessoas, e aí até me permita aqui, deputado, eles falam tanto em relação à meritocracia e tal. Se meritocracia fosse para valer, eles nem estariam ali. Se viesse uma seleção natural, eu acho que os primeiros a serem eliminados seriam eles. Começando pelo ministro da Educação, né? Pois que não sabe sequer escrever em português, né? Então, começa por ele. Pronto. Se é para aplicar, que comece a aplicar em cima deles, enfim. Mas a questão é uma confusão enorme em entender que um estudante que consegue acessar uma live no Instagram, por exemplo, isso não significa a mesma coisa para uma aula. Eu estou acompanhando isso daqui de perto dentro de casa. As plataformas são diferenciadas, a necessidade de uma estrutura de rede é importantíssima. Então, voltamos à questão: como é que pode se garantir a aplicação de um Enem enquanto persistir pandemia? O mínimo que esse governo deveria ter a sensibilidade às dores e ao luto pelo qual está passando o país. Pelo Exato. menos respeito a esse luto. Uma vez que a gente consiga superar esta situação, então que voltemos agora a criar mecanismos para que mais adiante a gente possa ter a aplicação de um Enem, garantir, enfim, o acesso a esses estudantes. Por enquanto, o que nós deveríamos estar fazendo nesse país era realmente, assim, estar sensível às dores, aos problemas, à gravidade que se aplacou sobre diversas famílias. Então, como é que eu viro para o estudante e digo para ele: hoje nós teremos aula de história sobre República Velha no Brasil, e o garoto está aqui dentro de casa, numa situação extremamente complicada, tendo que resolver, inclusive não se sabe se tem o que se alimentar, o pai talvez esteja desempregado, enfim. Como é que a gente pode cobrar, nesse momento, a aplicação de um Enem, minha gente? É completamente estapafúrdio. É completamente estapafúrdio. Então, me parece que, e aí eu acho a situação está tão grave, que até youtubers estão conseguindo fazer análise política hoje. Para você ter uma ideia, eu recentemente estava vendo o canal de youtuber que os meus filhos assistem, e os caras foram primorosos na crítica em relação ao Enem, primorosos, mostrando lá: olha quem está dizendo que é para poder ter Enem, olha o celular que esse cara está utilizando,
olha a câmera que ele está tendo de fundo e tal. Fizeram toda uma leitura da peça publicitária de campanha do MEC. Isso foi um canal de YouTube, de jovens. Então, a situação para a gente é tão grave atualmente que, se a gente não se mobilizar de fato, não unir forças, seja aqui nas instituições de ensino, universidade, os IFES, seja lá no parlamento, se a gente não fizer isso, realmente a situação nossa será de tragédia. Eu não penso que o fato de não se ter um Enem será perda de uma geração. Não tem nada a ver com isso. Isso daí é uma grande fantasia criada aí pelo governo para colocar uma arma na cabeça de estudante. Não vai haver isso, minha gente. Não vai haver isso. O que a gente precisa hoje é garantir minimamente nossa sanidade mental, nossa saúde. Feito isto, então prossigamos, depois da superação dessa crise que nos aplaca hoje, prossigamos agora tratamentos, outras formas de resolver as questões, mas não dessa maneira. Muito bem, professor Adroaldo. Nós estamos terminando aqui a nossa live. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, da Cacilda, do professor Adroaldo, e dizer que a gente ouviu muitas opiniões aqui ao longo da nossa live, com vários comentários. Eu vi o último agora aqui do Saulo, que participou bastante hoje, viu, Adroaldo, da nossa live. Eu queria agradecer a participação do Saulo Pinto. Ele chamava atenção para a necessidade de haver uma união do campo democrático. Realmente isso é muito importante. Queria terminar com essa reflexão, porque eu vi aqui alguns comentários dos bolsominions que ficam desesperados quando a gente trata desses assuntos, com a qualidade que fizemos aqui, sem dizer nenhum palavrão, sem atacar de maneira leviana quem quer que seja, mas discutindo as coisas com muita clareza, com muito respeito e com muito compromisso, né? Dizer para esses bolsominions que eles podem continuar, né, incomodados, porque nós somos mais de 70%. Então, minorias são eles. Nós somos maioria no país. E graças a Deus que essa maioria está começando a se perceber. E eu concordo com o Saulo. É preciso uma grande união desse campo democrático para derrotar o fascismo no Brasil e virar a página desse triste momento da nossa história. Eu acho que esse é o desafio maior. Eu sei que nós temos muitas diferenças no campo político brasileiro, mesmo no campo da esquerda temos muitas diferenças, mas se a gente não tiver capacidade de entender que nós estamos enfrentando uma onda fascista, que não é só no Brasil, mas ela é mundial, e racista também, vídeo que está acontecendo agora com as grandes manifestações do mundo, a gente não consegue virar essa página. Então é muito importante que a gente dê a volta por cima, e é por isso que é tão importante debates como esse, é por isso que é tão importante ter pessoas como vocês, engajados, comprometidos, atuantes, né, dentro da sua área de profissional, de atuação, etc. Então, é muito importante ter vocês nesse movimento, nessa atividade, nessa luta constante. Portanto, eu agradeço imensamente a professora Cacilda e o professor Adroaldo, que vão fazer as considerações finais aí, só para dizer tchau para os nossos internautas. Professora Cacilda. Então, só agradecer, né, a oportunidade do debate, do diálogo. Acho que foi um excelente diálogo. Esses momentos são importantíssimos, né, colocar em pauta as nossas defesas, os nossos princípios, né. Nós temos muitas divergências na esquerda, porque eu costumo dizer que nós temos princípios, e um dos princípios é o debate amplo, então nós não temos verdades estabelecidas a priori, então é comum que tenha divergências, que tenha conflitos, mas nós espero que sejamos capazes de manter a unidade, de nos organizar e dizer logo com ação o fora Bolsonaro, né? Além do nosso discurso, dizer um fora Bolsonaro com nossas ações nas ruas. Em breve nós vamos... Eu tenho certeza que se nós não tivéssemos a pandemia, nós já estávamos numa grande mobilização de rua, né? É verdade, é verdade. Professor Adroaldo. Eu que quero agradecer mais uma vez ao convite, deputado Bira, o diálogo aqui foi incrível, a presença da professora Cacilda, acho que foi a primeira vez, inclusive, que nós sentamos à mesa, ainda que virtual, para poder dialogar, mas foi uma excelente experiência. Acho que a gente tem uma oportunidade agora realmente ímpar de poder unir forças em relação contra o fascismo, né?
Eu acho que existe um campo aí a ser enfrentado e ele passa por essa unidade de forças. Mais do que nunca, esse é o momento realmente da gente pensar em quem é o nosso inimigo comum nesse instante. Então, sem tergiversar realmente a respeito dessas questões. Então, fico muito satisfeito de cerrar fileiras aqui com vocês, que sei que não é de hoje, essa trajetória já é de muito tempo, eu me somo a essa trajetória de militância dentro desses grupos aí contra o autoritarismo no nosso país. E agradeço mais uma vez pelo convite. Beleza, gente? Muito obrigado a todos vocês. Quem gostou aí, dê um like aí, curta a nossa live, compartilhe, leve essa mensagem adiante, se inscreva no canal. Nós estamos só começando lá no YouTube, tem pouca gente ainda. Essas coisas eu estou aprendendo agora, viu, Cacilda e Adroaldo? Eu não sabia fazer isso. Então, a quarentena ensinou a gente a ocupar as redes, e a direita que dominava essa área agora vai ter que se cuidar, porque nós estamos chegando nas redes sociais. Então, com certeza, com o conteúdo que nós temos, a clareza das ideias, o compromisso, a coerência histórica, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter uma ampla maioria de brasileiros e brasileiras que vão somar com a nossa luta, beleza? Muito obrigado a vocês, que a gente possa prosseguir a nossa caminhada. Essa luta é nossa. Obrigado, Cacilda, obrigado, Adroaldo. Vamos em frente aí, viu? Obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau, hein? Tchau. Cacilda, eu queria que vocês continuassem aí na sala, que a gente vai conversar rapidinho. Vou só encerrar aqui a live, tá bom? Obrigado, gente. Tchau para vocês. Um bom dia, um bom domingo a todos. Valeu, Cacilda. Valeu, Adroaldo. Muito obrigado. Tchau. Vou encerrar aqui a nossa live.